Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TelosCast, um programa onde eu falo sobre micro startups e pequenos negócios que você pode começar hoje mesmo com pouco ou nenhum recurso. Se você acha que uma micro startup é um pequeno negócio feito num quarto escuro por um adolescente, um jovem que acabou de descobrir a tecnologia, você precisa ouvir esse episódio. E nesse programa aqui eu vou falar sobre algumas histórias, eu vou contar da que tem o menor retorno para que tem o maior retorno. São micro startups, normalmente com uma ou duas pessoas no máximo, e que criaram negócios que hoje são praticamente milionários, tá? E o primeiro caso que eu quero trazer aqui, é justamente de uma empresa, uma companhia, feita por duas pessoas, dois sócios, e eles têm um retorno hoje, segundo eles, né? Em inglês é MRR, né? Que é Monthly Recurrent Revenue. Seria o equivalente à receita mensal recorrente. Aqui todo o dinheiro que entra mês a mês ali na companhia. E esses dois sócios criaram uma ferramenta que ajuda a criar campanhas no YouTube. Criar aquelas imagens thumbnails, né? Do YouTube, algumas chamadas, tudo. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do episódio. E esses dois sócios, eles faturam hoje $8.000 por mês. $8.000 de receita recorrente, né? Todos os exemplos que eu trouxe hoje são em dólares, tá? Eu pretendo fazer um programa no futuro trazendo com algumas companhias, algumas empresas, micro startups nacionais, com os valores em reais, pra gente ter uma base de comparação, tá? Essa primeira empresa chama BytePlay, né? É byteplay.com, o site deles. E eles começaram sozinhos, os dois, e foi montando um grupo de pessoas, né, no Facebook. Inclusive, eu vou gravar um episódio futuramente aqui, tá? Nos meus planos também, falando sobre canais de aquisição de usuários, tá? Que normalmente a gente pensa em canais de aquisição, a rede social, por exemplo. Eu vou no Instagram e crio uma conta e começo a vender e aí tem um retorno. Só que tem vários aqui, e eu vou falar com mais detalhes no próximo episódio, em algum episódio pra frente. Vários que estão aqui que são canais assim que a gente nem imagina, tá? Então tem muita oportunidade. E esses dois aqui, dois foram os primeiros aqui que eu trouxe da lista, que tem uma receita de $8.000 por mês. Eu não quero trazer falsas esperanças aqui eu também não tenho nenhuma, tá? Falsas esperanças, assim, eu vou começar um negócio e vou já no segundo mês ter um retorno de $8.000. Não, conforme você vai ver aqui, mais pra frente eu vou contar mais em detalhes os outros casos. Todos eles já têm algum tempo de estrada, algum tempo de jornada, e nenhum começou do zero. E também eu acho que não vale a pena aqui fazer essa conversão direta de dólar para real, porque é uma outra realidade lá, tá? Mas só para vocês entenderem como é expressivo esse mercado de fundadores solos, né? Ou empreendedores solos. Aí o outro caso é uma ferramenta que um cara criou, que ele é uma extensão do Google Chrome, que ele ajuda os vendedores da Amazon a criarem campanhas, a criarem preços ou produtos personificados ali, né? E é como se fosse um painelzinho ali que, para quem vende na Amazon, consegue instalar lá usando o Google Chrome. E ele chama markwizard.app, né? O site deles. E ele tem uma receita mensal recorrente de $10.000. E na sequência aqui tem um caso bem legal, interessante, de uma empresa que faz design de logos ou de campanhas, né? Mas design no geral. E é de uma pessoa só, é uma mulher. E ela cresceu esse negócio a partir dos grupos de Facebook, né? Chama docs.design, é o site dela. E ela hoje, segundo ela, tem uma receita de $20.000 por mês. Somente com esse nicho específico. Ela cria design de logos ou de campanhas para pequenas empresas. E esse próximo aqui, vamos lá. Esse cara criou um aplicativo, tem alguns já no mercado, tá? Como aquele
.ai, que você cria textos para campanhas, né? Baseado num nicho lá, você fala assim, eu quero criar um texto para lançar um produto X ali. E ele cria um texto usando inteligência artificial. Esse cara criou uma aplicação desse tipo, que gera textos de nicho, né? Utilizando a IA, e chama Niches, com 3 S, né? .com. E ele vendeu de uma forma diferente, tá? Ele vendeu com Lifetime Deals, né? Ou seja, ele colocou ali numa plataforma chamada AppSumo.com e ele começou a vender, captar usuários ali, e a venda que ele faz lá é venda de... Você compra uma vez só e vai para a vida inteira. Por isso chama Lifetime, né? E hoje, segundo ele fatura uma média mensal aí de $30 mil por mês. Aí se você tava achando que esses valores são bem expressivos, bem, assim, fora da nossa realidade aqui do Brasil, agora escuta esse aqui, tá? Esse cara criou sozinho uma ferramenta que lá você usa ela para o Gmail, né? Ele funciona como um e-mail marketing do Gmail. E é um plugin do Chrome. Então você você só consegue usar do Google Chrome, você não consegue usar no Safari, nem outro browser. E ele criou um plugin do Chrome para transformar o Gmail, né, o seu Gmail, numa ferramenta de e-mail marketing. E ele chama jmass, né, .co, é o site dele. E esse cara, mensalmente, o MRR dele, né, o Monthly Recurrent Revenue dele, é de $450 mil. E aí, se você, igual eu, tá fazendo a conta, você tá pensando, nossa, o cara, por mês, são milhões de reais, né? Aí, sobre esse caso específico, 2 pontos importantes, tá? Na verdade, sobre todos eles, né? Mas 2 pontos importantes aqui. O primeiro que não quer dizer que ele tem esse faturamento, que ele tem um lucro, que significa que o lucro dele seja muito alto. Pode ser que ele fature 100 mil no mês, mas ele gasta 90 mil. Então, o lucro dele ali é bem baixo, né? O segundo ponto é que, assim, de longe, esse último que eu falei, ele é o que tem mais tempo de projeto aqui. Ele começou em 2015, então já são lá 8 anos que ele começou esse projeto. E hoje, não sei como ele conseguiu escalar para esse tamanho, né? $450 mil mensais. Mas você percebe que é uma jornada bem longa. Então, ele deve ter começado ali bem pequeno, quase dificilmente conquistando um ou outro usuário, né? Até que ele foi conseguindo, foi passo a passo, foi crescendo e chegou nisso aí. E por fim, por que eu quis fazer esse programa aqui? Eu quis fazer ele justamente para dar uma visão das coisas que estão acontecendo aí fora, né? Que estão acontecendo no mundo hoje, das possibilidades que a gente tem e que não é nada impossível. E ao mesmo tempo, como se fosse uma faísca ali pra gente poder começar um negócio próprio, né? Não esperar estar pronto. Eu preciso ter o diploma tal para começar o meu próprio negócio. Não precisa. A gente só precisa começar o nosso negócio. Essa é a mensagem principal desse programa aqui. Bom, dito isso, como eu falei mais atrás aqui no programa, eu pretendo fazer um outro episódio falando especificamente desses nichos que eu citei hoje aqui, e mais do que isso, desses canais de aquisição que o pessoal está utilizando, tá? Alguns deles é bem diferente, assim, é bem inusitado, para falar a verdade. Como grupos do Facebook, plugin do Chrome, e tem muitos outros, tá? Que eu vou trazer mais histórias aqui e mais canais de aquisição que não são os mais usuais, assim, não é o Instagram ou o Facebook direto, lá pelas propagandas do Facebook, né? Não é pelo Google AdSense, esse tipo de coisa. E nem é também por aquisição paga de usuário, tá? Que é outra coisa também, outra história que eu queria trazer mais aqui destrinchada, né? Porque eu vejo muito vídeo no YouTube, não vejo muito não, eu vejo muita chamada, tá? Eu nem assisto muito, assim, mas eu vejo muita chamada de vídeos do tipo, como que você faz uma receita de 20 mil por mês? Um exemplo, tá? Tô chutando aqui o valor, mas é um valor bem alto, assim. Que é muito mais alto do que o salário da maioria dos brasileiros hoje. E eles colocam isso, mas eles não explicam o gasto que tem ali por trás, tá? É só, tipo, essa é a chamada. 20 mil por mês. Você fala, poxa, eu vou ganhar 20 mil e trabalhando 2 horas por dia. Não é bem essa a história.
tem como você fazer isso, mas você vai gastar muito dinheiro, né? Então tem esse lado, vamos dizer assim, negativo, que não é colocado ali já de cara naquelas thumbnails do YouTube lá. Você tem que assistir o vídeo para você descobrir lá na frente. Fala, poxa, então eu vou conseguir 20 mil, mas eu vou ter que gastar 8. Ou alguma coisa desse tipo. Bom, por hoje é isso. Então, até a próxima.